eu sou o Lucas. Eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais um Vídeo. E galera, antes de começarmos a nossa reação, de novo, novamente, nós estamos aqui para anunciar o nosso TikTok, gente. Qual arroba, Lucas? Qual arroba react mais um vídeo, galera. Mano, vai lá. Tá demais. Tem os nossos shorts aqui. E antes dos shorts virem aqui pro YouTube, eles são lançados primeiro lá no TikTok. Ou seja, vão no TikTok. A oportunidade de ver antes de todo mundo. Exato. A nossa meta lá é de 1000 seguidores e a nossa segunda meta é de 10 mil. Ou seja, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Verdade. Agora bora pro vídeo. Bora. Bom, pessoal, vamos lá. 47 detalhes que você perdeu em Titanic. E vocês estão pedindo muito esse vídeo. É sério. Em todos os vídeos que a gente fez da Sessão Nerd, tem lá. Fala do Titanic, fala do Titanic. Então, vamos ver. Let's roll. A única coisa que eu sei é que ela deveria ter ficado... Ele poderia ficar na tábua também. Na tábua ou na porta, tá bom? Será? Titanic narra a bela história de amor de Jack e Rose em meio ao terrível naufrágio. Hoje, além de revelar detalhes sutis que você pode ter perdido, responderemos algumas dúvidas. Jack e Rose conseguiriam subir juntos no pedaço de madeira? Mais botes salvariam mais pessoas? E qual o significado da cena final de Rose retornando ao navio? Portanto, esses são todos os detalhes que você perdeu, ou não, em Titanic. Gente, eu assisti esse filme e eu não lembro de todas as cenas, não. Eu lembro que é uma vovozinha, que é a Rose, contando já faz 85 anos. Essa é uma atualização do vídeo postado há alguns anos e que permaneceu poucos meses no ar. Foi um dos trabalhos que eu mais me dediquei e gostei de fazer. Então acompanharemos o filme do início ao fim, conhecendo como produziram as cenas mais famosas e revelando o que é verdade ou ficção. Se também é um fã do filme, deixa o like e vamos para o vídeo. Inicia com a velha Rose, assistindo a descoberta do seu desenho nos destroços do Titanic. Logo visita o barco acompanhada de seu Spitz alemão. Um detalhe sutil, 2 cães dessa raça sobreviveram a um naufrágio. Acontece que uma boa alma soltou os animais do canil antes do navio afundar. Apenas 3 se salvaram, por ser pequenos o suficiente para esconder nos botes Então isso realmente aconteceu, precisão histórica que ele tá botando ali em cima. salva-vidas. As fotos de Rose refletem seus planos com Jack, como andar na montanha-russa, até vomitar. cavalgar feito cowboy, Depois vamos cavalgar pela praia. E vai ter que fazer como fazem os cowboys, nada daquela cela de um lado só. num avião, acenando a canção. Outras promessas cumpriram ali mesmo, a bordo, como beber cerveja barata Beber cerveja barata? e cuspir igual homem. Cuspir como homem. A pesca é incentivada pelo diálogo. Íamos pescar no gelo no Lago Issota. Em seguida, a arte desenterra memórias de Jack. Foi desenhado pelo próprio James Cameron. Apenas inverteram a imagem por ser canhoto, enquanto DiCaprio destro. Acha mesmo que é você, vovó? Pergunta estranha, a julgar pela quantidade de fotos da avó jovem no quarto. Flashbacks nos levam diretamente ao embarque, filmado numa réplica em escala real. Construíram somente a parte visível para economizar. You know, we saved millions by not building that other side of the ship. Inclusive, nesta tomada, vemos o que parece um pedaço inacabado. Só houve um problema. Em 1912, o Titanic foi ancorado no seu lado de bombordo. Porém, condições climáticas obrigaram a construir a réplica do lado oposto, precisando espelhar a cena na pós-produção. But in fact, in history, it was on the port side. Uma grande dor de cabeça. Em resumo, todos os textos, adereços e figurino também precisaram ser invertidos. Até mesmo o bilhete de Jack. Eu acho que não precisava Logo, não. embarca um Será carro. que Curiosamente, será que iam cismar com isso, velho? Sei lá, eu acho que ele quis ter precisão histórica, né? Igual falou. Cara, James Cameron é doidinho. Eu quero isso daqui desse jeito e acabou, tá ligado? o mesmo onde Jack e Rose fazem amor. Como tenho certeza, historicamente só há registro de um carro embarcado, então não tinha como ser outro. Caraca. Rose embarca vestindo branco com listras pretas, aludindo à roupa de um prisioneiro. Um detalhe interessante de figurino, para demonstrar seu sentimento perante o relacionamento. Me levando acorrentada de volta à América. Lembre-se que casará para agradar a mãe, que está falida. À medida que se relaciona com Jack, começa a usar roupas largas e cabelos soltos, refletindo liberdade. A mãe até tenta prendê-la novamente, representado na cena do espartilho, mas não consegue segurá-la. Ela ainda odeia lilás. E ela sabe que detesto essa cor. Cor que Rose faz questão de vestir quando se entrega a Jack. Outra coisa que a mãe odeia. Jack ganha a passagem numa partida de pôquer contra Sven e Olaf. Antes do lançamento de Frozen, nunca havia me chamado a atenção. Olaf é o Sven. Caraca! O canivete ganho no jogo será útil mais tarde para soltar o bote. Ainda que Jack Dawson seja um personagem fictício, curiosamente, após concluir o roteiro,
James Cameron descobriu haver um J. Dawson a bordo do Titanic e que também não sobreviveu ao naufrágio. Porém, seu nome era Joseph Dawson. Muito legal como planos escolhidos por Cameron foram pegos de fotografias históricas. Pouco depois do embarque, cruzam pelo supervisor de efeitos especiais, Van Lin. Não só uma participação, mas um detalhe histórico. Há registros de 6 sobreviventes chineses. Um deles, encontrado flutuando num pedaço de madeira, cena incluída na versão estendida. Devido à etnia, foram deportados 24 horas após o naufrágio. A história do grupo é contada no documentário The Six, de 2020. Adiante, Carl critica o gosto artístico de Rose. É um desperdício de dinheiro. É engraçado, pois a obra em suas mãos se tornaria uma das mais famosas de Picasso. Uma pequena piada, que gerou outra dor de cabeça. Isso porque, apesar de existir na época, a pintura nunca afundou e nem mesmo esteve a bordo. Permanece seca e salva no museu. A inclusão gerou multa por uso indevido, num valor não revelado. A voz ao fundo pertence a James Cameron. O diretor possui algumas participações ao longo do filme. A Casa de Máquinas é resultado da combinação de filmagens com fundo verde, computação gráfica e miniaturas. Meu Deus, mano, é muito trampo. Para o icônico momento, filmaram os atores numa base giratória, sob fundo verde, que imitava o movimento da câmera. Enquanto se afasta, os dois foram substituídos por personagens em CGI. Que isso? Quando conhece Rose, Jack conta uma história para tentar fazê-la desistir de pular do navio. Eu e meu pai íamos pescar no gelo no Lago Issota. Não haveria como ter pescado nesse lago, por ser formado por uma barragem hidrelétrica 5 anos após o naufrágio. Entretanto, o interessante aqui é a maneira como descreve a água fria. Água congelada, assim como essa aí. Parece que são mais de 1000 facas entrando em nosso corpo. Além de experimentá-la adiante, é uma citação real, mencionada durante o inquérito americano sobre o naufrágio. O diretor copiou o áudio de uma das tomadas e reaproveitou no final do filme. No outro dia, enquanto passeiam pela primeira classe, Rose se refere a si como pobre menina rica. Pobre menina rica. Aceno inteligente ao filme estrelado por Gloria Porra, Stewart, Little Rich a Girl. velha Rose. Curiosa, Rose confere os desenhos. Um deles, baseado na fotografia Bijou, batida 23 anos após o naufrágio. She used to sit at this bar every night, wearing every piece of jewelry she owned, just waiting for her long-lost love. Descreve Rose velha, cheia de joias, aguardando a morte para rever seu amor perdido. A prostituta de uma perna só Ela era uma prostituta perneta. não é revelada ao público. Optaram por deixar a cargo da imaginação do espectador, mas é possível vê-la por um quadro, enquanto troca de página. Logo, Molly Brown ajuda Jack a se vestir para o jantar na primeira classe. O que pretende vestir? Uma passageira e sobrevivente real, incluindo o arco da personagem, mulher de origem humilde, que enriquece após o marido encontrar ouro, tornando-se popular pelo conflito com o marinheiro Robert Hitchens, que recusou retornar para buscar sobreviventes. Tem muito lugar nesse barco. E vai haver um a menos nesse barco se você não fechar essa sua boca! Hitchens é quem estava no leme durante a colisão com o iceberg. Esse ao fundo é Edward Camuda, presidente da Titanic Historical Society, prestou consultoria para o filme. Durante o jantar, Rose apresenta algumas figuras históricas. Aquela é a Condessa de Rose. Famosa por tomar o leme de seu bote e ajudar nos remos até o resgate. Aquele é John Jacob Astor. Bilionário e homem mais rico a bordo, morreu no naufrágio por ceder seu lugar a 2 crianças. A mulher dele, tem a minha idade, já está em estado interessante. Sua jovem esposa grávida se salvou. Aquele é Benjamin Guggenheim. Ficou famoso por recusar o colete. Obrigado. Estamos com nossos melhores trajes e prontos para afundar como cavalheiros. I don't have a life preserver. I've dressed in my best and I'm going to die as a gentleman. E ali temos Sir Cosmo e Lucille, Lady of Gordon. Sobreviveu num bote com apenas 12 pessoas e capacidade para 40. A imprensa da época relatou que Cosmo subornou a tripulação do bote para não retornar e resgatar sobreviventes. Sua família alega que o pagamento foi feito por preocupação com o bem-estar dos tripulantes a bordo. No dia seguinte, enquanto procura Rose na primeira classe, o garoto recria uma famosa fotografia verídica do Titanic. Já o Homem de Chapéu é interpretado pelo historiador Don Lynch. O pai e filho da foto sobreviveram, porém, o garotinho faleceu 3 anos depois em um acidente de carro. Poxa.
Parece que não há botes para todos a bordo. Apesar do número de botes insuficientes para acomodar todos os passageiros, tinha o número necessário por lei. Mesmo parecendo pouco, dos 20 botes, apenas 18 foram postos no mar. Um deles de cabeça para baixo, outro arremessado longe. Isso porque havia o fator tempo e despreparo da tripulação. No documentário Titanic, 20 anos depois, James Cameron testou se mais botes salvariam mais pessoas, concluindo que não, por não haver tempo suficiente. Mas a verdade é que os últimos 2 botes, os últimos salva-vidas, foram arrancados do navio. Eles não tiveram tempo. Estranhamente, essa foi uma das primeiras cenas a ser filmada, ajudando a quebrar o gelo entre os atores. Caraca, de cara assim? Não impediu o filme de conseguir uma classificação PG-13. Isso porque no artístico, sem conotação sexual, não é problema para consegui-la. Motivo pelo qual não exibem na cena de amor. Não podiam arriscar. Porque quando é o artístico, você pode explorar todo o corpo humano. O problema é que normalmente as pessoas já vão em peito, você já vê naquele sentido, entendeu? Devido ao alto investimento, até então, o filme mais caro já produzido precisava alcançar o maior público possível para fugir do prejuízo. Encontrou os binóculos dos vigias? Não os vejo desde Southampton. Não é ficção. Durante o inquérito do naufrágio, indagaram o vigia Frederick Fleet se os binóculos fariam diferença naquela noite. A resposta foi o suficiente para sair do caminho. Mantendo a precisão histórica, Fleet está a bordo do mesmo bote de Molly Brown no final do filme. Sua tragédia não acaba no Titanic. Tirou a própria vida após uma depressão severa aos 77 anos. Seu corpo foi enterrado como indigente e só recebeu uma lápide em 1993. Naquela noite, 14 de abril de 1912, o navio colide com um iceberg. Muitas dificuldades rodearam as filmagens do naufrágio, principalmente manter a segurança com thousands of amps of electricity going into the set, which is in salt water, with hundreds of people around it and on it. Entre os aspectos revolucionários, destaca-se a substituição do rosto dos dublês pelo de Léo e Kate. Ainda mais interessante é que, somada todas as cenas ambientadas em 1912, resulta em 2 horas e 40 minutos. Precisamente o tempo que o navio real levou para afundar. Mesmo contendo transições que dificultam somar com precisão, é possível afirmar ser um detalhe proposital deixado pelo diretor. O casal que escolhe morrer junto é Isidore e Ida Strauss. Ida recusou embarcar no bote, devido ao marido negar-se deixar o navio antes dos outros homens. Momento retratado numa cena deletada. Get into the boat. No! We've been together for 40 years. And where you go, I go. Uma das histórias de amor mais bonitas que já ouvi. Eles eram coproprietários da Macy's, uma rede de lojas de departamento americana que existe até hoje. Outras histórias foram contadas silenciosamente, como a de Charles Jogan, que alega sobreviver por estar bêbado, sem nenhuma comprovação científica, claro. O provável é ter sobrevivido por ser um dos últimos a deixar o navio. Stood on the hull of the ship and rode it down like an elevator, and he was, drunk out of his face. Permanecendo menos tempo na água fria, mantendo a precisão, pula no segundo final e aparece no bote salva-vidas. Mas nem tudo é verdade. Sabe o tripulante que aceita suborno? A bebida aumentou o QI do cara, velho. Mata um passageiro e tira a própria vida. É sem dúvida uma das maiores injustiças do filme. Isso porque William Murdoch não é um personagem fictício, e sim uma pessoa real, que morreu após ajudar inúmeros passageiros a embarcar nos botes. Seu corpo, como o de muitas vítimas, assim, não... Pelo que eu lembro da cara dele, esse ator já fez. Esse cara é meio zoado nesse filme. Foi encontrado. Tudo indica ser herói e não vilão. Apenas 9 anos antes do Titanic, Murdoch evitou uma colisão em outro navio de passageiros da mesma empresa. E eu acho que eu não fui sensível ao fato de que a família dele, os sobreviventes, poderiam ter se ofendido com isso. E se ofenderam? Scott Nissan, vice-presidente executivo da 20th Century Fox, pediu desculpas pessoalmente e entregou um cheque de 5 mil euros para o memorial de Murdoch. Parece ficção, mas a intrigante história dos músicos, que tocaram até praticamente o mergulho final, é baseada em relatos dos sobreviventes. Foi um prazer tocar com vocês esta noite. Eu lembro dessa cena. Quem metodicamente ajusta o relógio é Thomas Enders, projetista do Titanic. Foi visto em vida pela última vez olhando para o relógio do navio. A cena é muito similar a Somente Deus por Testemunha, de 1958. Ótimo filme, recomendo. Ajustar o relógio, mesmo sabendo do iminente naufrágio, indica seu perfeccionismo, motivo pelo qual andava constantemente com um caderno anotando melhorias. E então viveram felizes durante 300 anos, na terra de Tir na Nog. A história contada pela mãe
pertence à mitologia irlandesa. Terra da eterna juventude pode ser alcançada mergulhando na água ou atravessando o mar por 3 dias em um barco encantado. Prenuncia o triste fim e oferece conforto às crianças. A mãe é a atriz Janet Goldstein, amuleto de James Cameron. Participou anteriormente de Alien 2 e Exterminador do Futuro 2. O padre, Thomas Bayles, decidiu permanecer para ajudar passageiros a embarcar nos botes, ouvir confissões e dar a santa unção. Após o naufrágio, Rose sobe num pedaço de madeira, popularmente chamado de porta, enquanto na verdade é um ornamento de cima da porta, construído pela produção a partir de um destroço do navio. Jack não consegue subir devido ao peso e equilíbrio, desistindo para salvar Rose. Muito se discute sobre a possibilidade de ambos conseguirem subir no pedaço de madeira, levando os caçadores de mitos a testar no episódio com a participação de James Cameron. Após muitas tentativas, concluíram que a única maneira seria amarrando o colete embaixo do destroço. Convenhamos, num ambiente controlado é fácil. Agora, na situação em que eles se encontravam, chegar à conclusão está quase fora de cogitação. Cameron apenas falou: o roteiro diz que Jack morre. The script says Jack dies. He has to die. Como pode ser tão cruel você escreveu? Tão frio. Seu safado. Lowe esvaziou um bote para procurar sobreviventes, após aguardar um pouco, diminuindo os riscos de virarem o bote. Segundo testemunhos, encontrou um homem italiano vestido de mulher. Essa frase, na verdade, foi dita por Harold, após disparar 3 vezes para o alto para garantir que não invadissem os botes. Cerca de 2 horas após o naufrágio, o navio Carpathia chegou para resgatar os sobreviventes. Entre 2.200 passageiros e tripulação, pouco mais de 700 sobreviveram. Exists now, only in my memory. Mesma frase do final de Mad Max 2. Inspiração de James Cameron para o Exterminador do Futuro. Após contar sua história e jogar a joia no local do naufrágio, Rose descansa ao lado de suas fotos. Imediatamente corta para ela jovem retornando ao Titanic. James Cameron desejava um final ambíguo, no qual o espectador pudesse escolher. Então Rose pode estar apenas sonhando por reviver o trauma, ou morrido velha em sua cama, como Jack desejou. Ele vai morrer de velhice, quentinha, numa cama. Alguns detalhes reforçam a segunda interpretação. Primeiro, o relógio marca a hora exata do naufrágio. Depois, é recepcionada pelas pessoas que vemos morrer em tela, inclusive Jack. Rose também completa seu papel, tem uma vida plena, como reforça as fotos. Descansa após contar sua história. Agora Jack não existe somente em sua memória. Sua vida valeu a pena, e sabe exatamente onde encontrar Jack. Rose ainda veste roupas semelhantes à que vestia no navio, embora branco, símbolo da paz. Existem muitas semelhanças entre Titanic e Somente Deus por Testemunha. Sr. Andrews dizendo... It is a mathematical certainty. It's a mathematical certainty. Avisando um passageiro na grande escadaria. Mr. Andrews. Yes? Mr. Andrews. Bernard Fox também interpretou Frederick Fleet em Somente Deus por Testemunha. Já David Warner estava em SOS Titanic. Agora, é impossível falar de Titanic sem lembrar da bela canção interpretada por Celine Dion. Vai. Faz uma believe, vai. Faz uma believe. Cameron não queria uma canção para o filme. Definitely didn't want a song in his movie. Mesmo assim, James Horner e um letrista compuseram e apresentaram a Celine, que detestou. I'm not gonna sing that song. I don't like that song. Meio a contragosto, foi pro estúdio gravar uma demo. Com a gravação em mãos, o compositor esperou a hora certa, pegou James num bom dia e apresentou. O resultado ficou tão bom que ouvimos a própria demo no filme. One you hear is the demo. I never re-signed. Se tornou um dos maiores sucessos de Celine, que gravou uma versão bonitinha algum tempo depois. Outras curiosidades rápidas. Cara que deu certo gravou, né? Sabe o mestre de armas que prende Jack? É o mesmo cara a seu lado quando o navio parte ao meio. O efeito de respiração foi reutilizado anos depois em Clube da Luta. Esse é o diretor de fotografia do documentário do filme. E esse, o criador e piloto do submergível, que levou o Cameron até os destroços. Na época, o diretor pretendia tirar Avatar do papel, porém, os recursos computacionais não eram suficientes. And I made this other movie about a big ship that sinks. Então uniu suas paixões, mergulho e cinema. Secretly, what I wanted to do was I wanted to dive to the real wreck of Titanic, and that's why I made the movie.
Titanic inicialmente custaria 120 milhões e acabou custando 200 milhões. Started the picture at about 125 million and we wound up at 200. So Mais do que a construção do navio original. Para minimizar riscos, a Fox procurou outro estúdio para dividir custos. A Paramount entrou com 65 milhões. So they brought in Paramount and For 65 million? Yeah. E abocanhou a distribuição em território americano. O medo de cancelarem o projeto era tamanho que Cameron ofereceu sua parte de volta à Fox. O diretor sabia que o fracasso significaria o fim de sua carreira. Tudo jogava contra. Até mesmo a imprensa torcia pelo fracasso. Muitos jornalistas foram aos cinemas pretendendo assistir o maior fracasso de todos os tempos. Não foi isso que encontraram. Titanic ganhou 11 Oscars. E por muito tempo se manteve no posto de maior bilheteria da história. I'm the king of the world! Curiosamente, mesmo com um grande sucesso, Cameron, alguns anos depois, revelou que não lucrou com o filme. I mean, how do you make money off the film? Don't you get a I percentage? don't make money off this film. I would have if things had gone the way they were supposed to. Mas conheceu e se apaixonou pela atriz Suzy Ames, com quem permanece casado. Olha! Sabe as cenas iniciais? São do navio real. O diretor desceu 12 vezes aos destroços para reunir dados e imagens para o filme. Nessa profundidade você não encontra esqueletos, pois os ossos se decompõem rapidamente nesse ambiente. Apenas resta um cemitério de calçados. O que qualquer um que explorou o naufrágio achou foram pares de sapatos. Onde vemos um par, existia um corpo. As incríveis transições entre destroços e navio inteiro foram filmadas com miniaturas. Já para as cenas internas, foi construído um cenário dentro de um tanque d'água. A grande escadaria precisou ser construída cerca de 45 centímetros mais larga, porque as pessoas de hoje são maiores do que as de 1912. People today are just bigger, and two people could hardly pass abreast of each other. Não queriam que ficasse estranho em tela. Entre as figuras históricas, talvez a mais fascinante seja Charles Lightoller. Sobreviveu ao naufrágio, ajudando centenas de passageiros. Se tornou o herói de guerra, comandando um navio durante a Primeira Guerra Mundial. Anos depois, foi um dos civis a usar o próprio barco para ajudar na evacuação de Dunkirk, durante a Segunda Guerra. Caraca! Sinta-se à vontade para compartilhar suas experiências com o filme, detalhes e correções. E confira nosso vídeo sobre O Náufrago, A Chegada e o Resgate do Soldado. Wilson! Cara, mano, muita informação. Que isso, velho. Caraca, esse cara aí é fenomenal, mano. Eu só lembrava de uma cena, que é a cena que todo mundo lembra. Ah, não, eu lembro porque eu já tava um pouco mais velho quando eu assisti, né? Então eu assisti realmente pra tentar entender. Sim. Claro que se eu for assistir de novo hoje, eu vou entender totalmente de uma maneira diferente. Tipo, e, cara, é incrível o esmero e cuidado que o James Cameron teve com o filme, cara, bizarro, tá louco. O cara Mano. tem a mente... E tipo assim, ele apostou tanto que ele abriu mão de... Ele não ganha dinheiro com o filme, mano, tá ligado? 11 Oscars. Quando um filme ganha um Oscar já é coisa pra... Imagina 11, moleque. Eu acho que ele e o Senhor dos Anéis são os que mais ganharam Oscar na vida. Enquanto E quem quer ser o milionário? E o ator aqui, o Leonardo DiCaprio. Só ganhou suou pra ganhar um Oscar. E foi num filme bem... Tipo, pô, velho, o cara fez vários filmes, vocês dão um Oscar aqui. Não é? Nesse filme. Cara, Lobo de Wall Street, cara. Caraca, tá maluco. Bom, gente. Cara, como é que eu esqueci o nome do outro lá, cara. Acho que é o Suspeito, Os Infiltrados, não sei. Mas, cara, ele é um ator sensacional e deveria ter ganhado o Oscar bem antes. Mas, enfim. Guys, espero que vocês tenham gostado. Mano, que vídeo sensacional, cara. É isso. Fiquem bem. Tamo junto. Ó, vai no TikTok. Até a próxima. Tchau.